Sejam bem-vindos! Queremos trazer a você um subsídio de aula do terceiro trimestre da revista da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD. Lição de número 5, com o título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos capítulo 1, versículo 20. Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Esta lição, a partir da Bíblia, procura compreender os pensamentos que dominam o mundo. Iremos refletir sobre os seguintes pontos. Primeiro ponto, conceito do materialismo e do ateísmo. Segundo ponto, as raízes do materialismo e do ateísmo. Terceiro ponto, pressupostos do materialismo e do ateísmo. Quarto ponto, posicionamento da Igreja de Cristo. A leitura bíblica base da lição encontra-se em Romanos, capítulo 1, do verso 18 a 23. Nos acompanhem. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Nós somos a imagem do Criador. Esta afirmação teológica clássica traz a dimensão da dignidade do ser humano. Só podemos falar de dignidade humana pressupondo a existência de um Deus cuja referência de sua natureza é o amor. Sem ele, não há dignidade humana. Nas duas últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. É mais uma sutileza do engano e um ardil de Satanás contra a Igreja de Cristo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Antes santificai os vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade existente. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Os materialistas entendem que por não haver outra realidade além da matéria, a religião se torna desnecessária e sem fundamentação. O materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossíveis de existirem. O materialismo postula que a matéria é a única realidade que existe. O ateísmo, de uma forma bem simples, é uma doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal conforme revelado na Bíblia. Ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como a única existente e possível. O ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição a Deus tomaram conta do coração do homem. Romanos capítulo 1, versículo 20. Pois os seus atributos invisíveis,
O seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. O apóstolo Paulo destaca que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. A criação revela o seu Criador. A Bíblia revela que o nécio em seu coração diz que não existe Deus. Portanto, se não existe, não há prestação de contas, não há integralidade, não há razão, pois a existência de Deus se reflete em seus preceitos morais que moldam a vida humana. Uma pessoa nécia significa ser desprovida de conhecimentos e discernimentos. Salmo capítulo 53, versículo 1, nos diz: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Corromperam-se e cometeram abominável iniquidade. Não há quem faça o bem. Um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive é a fonte de sua mente egoísta, materialista e ateísta. Marcos capítulo 7, versículo 21. Pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios. A cegueira espiritual também é causada por Satanás. O diabo trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O materialismo e o ateísmo são consequências diretas do pecado e da cegueira espiritual idealizada pelo Deus deste século. O materialismo e o ateísmo consideram a matéria como única realidade possível. Neste caso, ambos dizem se firmar em provas científicas para negarem a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Romanos capítulo 1, versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Em outras palavras, o ateu depende da negação da fé e negação da ciência para tentar provar que Deus não existe. Mas uma vez que ele já se manifestou claramente, Deus não está longe de cada um de nós. Atos capítulo 17, versículo 27. Para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós. O homem, ao contrário das demais coisas criadas, reflete a imagem do Criador. Contudo, o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A negação da existência de Deus e a negação da singularidade do homem são os pressupostos do materialismo e do ateísmo. É na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros. As Escrituras mostram Deus como Criador. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. As Escrituras mostram que Deus é o sustentador e mantenedor do universo. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. É pelas Escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Usam a ciência para negar a existência de Deus e das coisas espirituais. Mas a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas a confirma. As Escrituras afirmam que somos espírito e alma e corpo. Isso significa que somos seres integrais. A razão faz parte do nosso ser. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23.
e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e ateísmo. A igreja se posiciona diante do materialismo e do ateísmo, afirmando as verdades bíblicas e fazendo uso correto da razão. Passamos agora para as perguntas e respostas da lição. Primeira pergunta: o que é o materialismo? O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Segunda pergunta: o que é o ateísmo? De uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia. Terceira pergunta: qual é a causa primária da incredulidade humana? O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. Quarta pergunta: quais os pressupostos do materialismo e do ateísmo? A negação da existência de Deus e a negação da singularidade do homem. Quinta pergunta: onde encontramos a verdade sobre Deus de forma precisa e sem erros? Na Bíblia. Que o seu estudo seja maravilhoso para a glória de Deus. Receba a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.